Dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Rômulo GPF e esta é uma aula de Física. Falaremos hoje sobre termologia, mais especificamente calorimetria e trocas de calor com mudança de estado. Este é o terceiro vídeo sobre termologia. Eis uma questão de vestibular. No interior de um calorímetro de capacidade térmica 96 joules por grau Celsius, havia 20 gramas de gelo, ambos inicialmente a 0 graus Celsius. Adicionou-se nesse recipiente certa quantidade de água, inicialmente a 30 graus Celsius, e, após certo tempo, verificou-se que a temperatura de equilíbrio térmico do sistema era de 10 graus Celsius. Considerando que o calor específico da água líquida é 4,2 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma e por grau Celsius, que o calor latente de fusão do gelo é 3,3 vezes 10 elevado a 5 joules por quilograma, e que não houve troca de calor com o ambiente externo, a quantidade de água adicionada no calorímetro foi de... Está aqui o calorímetro, né? E aqui as opções, então. Temos as opções aqui de resposta de medidas de massa, né? Então, embora aqui não tenha perguntado sobre massa, né, mas perguntou sobre a quantidade e forneceu opções de resposta em massa. Então vamos calcular a massa dessa água, né, que foi colocada no calorímetro, onde havia lá o gelo juntamente com o calorímetro, inicialmente a 0 graus Celsius. A água estava a 30, né, quando foi colocada lá. Beleza? Resolvendo então, pessoal, vamos pegar novamente aqui a questão, né? Tá aqui as opções de resposta, né, com valores de massa em gramas. E percebemos que a água adicionada perdeu uma parte da energia térmica, da qual uma parcela foi para o calorímetro aquecendo, outra foi para o gelo derretendo e outra foi para a água resultante do gelo derretido aquecendo. Sim, porque olha só, havia lá inicialmente então gelo e calorímetro, os dois, ó, ambos inicialmente a 0 graus Celsius, né? Calorímetro de capacidade térmica 96 joules por grau Celsius, tal. Tinha 20 gramas de gelo lá dentro. Os dois, gelo e calorímetro, estavam inicialmente a 0 graus Celsius. Se o equilíbrio térmico, né, a temperatura final do conjunto, depois que foi colocada a água, passou um certo tempo, no final desse intervalo, estava tudo lá a 10 graus Celsius, né? Calorímetro, água e água de gelo, né? Porque 10 graus Celsius já não era gelo mais, já era água, tudo a 10 graus Celsius. Então, pessoal, esse gelo derreteu e ainda recebeu mais calor, né? Mais energia térmica para ser aquecido de 0 a 10 graus Celsius. Beleza? Então, uma parcela da energia térmica perdida pela água foi para o calorímetro, aqueceu ele de 0 para 10 graus Celsius. Outra parcela foi para o gelo, derreteu esse gelo, provocou a sua fusão, né? Terminou a fusão com o gelo ainda a 0 graus Celsius, ele foi aquecido para 10 graus Celsius, então recebeu mais uma parcela da energia térmica vinda da água, né? Beleza? A questão nos pede a massa da água acrescentada, vamos chamar de MAAC, massa da água acrescentada ou adicionada, né? Primeiro vamos calcular a quantidade de calor Q recebida por cada um dos outros envolvidos, gelo e calorímetro. Sabendo que a soma de todas elas será igual à quantidade de calor perdida pela água, já que não houve perdas para fora do calorímetro. Realmente aqui, ó, não houve troca de calor com o ambiente externo. Então, do total de energia térmica que a água perdeu, para ir de 30 para 10 graus Celsius, toda essa quantidade foi repartida, né? Uma parte para o gelo se fundir, outra parte para aquecer a água resultante da fusão do gelo até de 0 para 10 graus Celsius e outra parte para aquecer o calorímetro. Simplesmente, né? Nada se perdeu para o ar do lado de fora desse calorímetro. Primeiro, então, vamos fazer o cálculo para o calorímetro. Capacidade térmica do calorímetro, pessoal, 96 joules por grau Celsius.
Isso quer dizer que para cada grau Celsius que se deseja aumentar na temperatura desse calorímetro, deve-se fornecer a ele 96 joules de energia térmica. Temperatura inicial do calorímetro, 0 graus Celsius. Ele estava inicialmente a 0 graus Celsius juntamente com o gelo, hein? Temperatura final do calorímetro, 10 graus Celsius, porque ele, parte do conjunto, atingiu o equilíbrio térmico a 10 graus Celsius. Variação de temperatura, que é ΔT, variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Substituindo, ΔT vai ser igual a 10, que é a temperatura final, menos 0, que é a temperatura inicial. Variação de temperatura ΔT igual a 10 graus Celsius, beleza? 10 menos 0, né? Vamos calcular a quantidade de calor que esse calorímetro recebeu. Vamos chamá-la de Q1. Q1, interrogação, a quantidade de calor que o calorímetro recebeu para ir de 0 até 10 graus Celsius. Beleza? Relação matemática a ser usada aqui, que envolve capacidade térmica, variação de temperatura e quantidade de calor recebida. Está aqui, ó, capacidade térmica, né, igual a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Isso é lógico porque se a capacidade térmica é em joules por grau Celsius, a quantidade de calor é medida em joules, né, que é a energia, e a variação de temperatura é medida em graus Celsius. Então, se você dividir a quantidade de calor toda pela variação de temperatura toda, você vai ter tantos joules para cada 1 grau Celsius, né, ou por grau Celsius. É exatamente isso. Então, só que nesse caso aqui, a capacidade térmica nós já temos. Está aqui, ó. O que nós iremos calcular é essa aqui, ó, quantidade de calor, Q1. Beleza? Variação de temperatura tem também. Vamos substituir cada símbolo pelo valor correspondente. No lugar da capacidade térmica, ó, C, 96, que capacidade térmica é igual a 96 joules por grau Celsius. Quantidade de calor Q1, continua, porque nós estamos procurando, não temos. ΔT, variação de temperatura, ó, 10 graus Celsius, no lugar de ΔT, 10. Beleza? Aqui, pessoal, como o 96 é número inteiro, o denominador dele é 1, hein? Então, todo número inteiro é assim, 96 sobre 1 é o que nós temos aqui, na verdade. Igual a Q1 sobre 10. Então, igualdade de frações nos permite aplicar a multiplicação cruzada. 1 vezes Q1 igual a 96 vezes 10. Beleza? Tá aqui, ó. Resolvendo isso, 1 vezes Q1 igual a 96 vezes 10, 960. 960 joules. Beleza? É a quantidade de energia térmica que o calorímetro recebeu e foi aquecido. Devido a isso, né, a ter recebido essa energia térmica de 960 joules, foi aquecido de 0 para 10 graus Celsius. Certo? Continuando, então, vamos pegar de novo a questão aqui, né? Agora, para o gelo derreter, porque uma parcela da água perdida, da energia perdida pela água, né? Energia térmica que a água perdeu, né? A água foi adicionada lá dentro do calorímetro, né? Uma parcela dessa energia foi para o gelo e provocou a fusão do gelo, né? Temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. Temperatura final também 0 graus Celsius, porque durante a mudança de estado físico, a temperatura não varia. Isso desde que a pressão não seja modificada. E é o que aconteceu aqui, né? Não a alteração da pressão. Então a temperatura permanece constante durante a mudança de estado físico. O gelo, pessoal, já estava na temperatura de fusão, no ponto de fusão, 0 graus Celsius. Então, ele não teve que ser aquecido para chegar nesse ponto. O que ele recebeu de energia já naquele instante, já começou a provocar a sua fusão. E assim foi recebendo até que se fundisse totalmente. E depois foi aquecido, né? A água resultante foi aquecida. Então, não teve variação de temperatura aqui durante a mudança de estado físico, já que a pressão não varia. Então, a temperatura permanece constante, né? A massa do gelo, então, está aqui, ó, 20 gramas. Vamos chamar de mg, né? Massa do gelo igual a 20 gramas. Calor latente de fusão do gelo, 3,3 vezes 10 elevado a 5 joules por quilograma, né? Está aqui, ó, calor latente de fusão do gelo. Vamos simplificar essa medida aqui, pessoal, porque está, de uma certa forma, que não vai nos favorecer nos cálculos. Se nós quisermos deixar como está, teremos que transformar a massa para quilogramas, né? Não é vantagem. Então vamos
modificar, simplificar a escrita desse calor latente de fusão do gelo, deixar a massa como está, até porque lá nos resultados, né, nas alternativas de resultado final, as massas para a água lá estão em gramas. Então, deixando em gramas aqui também a unidade de massa que aparece no calor latente de fusão do gelo, nós vamos manter essa massa aqui em gramas, não precisaremos transformá-la para quilogramas, vai ficar mais fácil a nossa resolução e vamos caminhar mais facilmente para o resultado final, beleza? Calor latente de fusão LF, então será igual a 3,3 vezes 10 elevado a 5 joules por quilograma. Quando escreve assim, pessoal, esse aqui que vem depois da barra está no denominador do restante aqui, ó, que vem antes, né? Logo a seguir do igual. Então fica assim, ó, o modo de escrever isso aqui é assim, beleza? Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, veja, eu tenho aqui embaixo um K, prefixo do Sistema Internacional de Unidades, que é o prefixo quilo, que representa 1000, 10 elevado a 3. Então, vou fazer o seguinte, vou substituí-lo pela potência equivalente a ele. O restante continua, ó, calor latente de fusão LF igual a 3,3 vezes 10 elevado a 5 joules, aqui, ó, não mudou nada aqui em cima. A única coisa que eu mudei daqui para cá foi que esse K foi substituído por 10 elevado a 3. Grama, ó, grama continuou, beleza? E sabendo que aqui eu tenho uma multiplicação, aqui também tem uma, porque todo número ao lado de uma letra, né, você sabe que existe ali uma multiplicação entre eles. Qualquer um dos elementos de cima aqui poderia ser dividido por qualquer um dos elementos de baixo. Eu vou dividir o que for mais conveniente. Então, essa potência de base 10 aqui, eu vou dividir por essa. E o restante eu conservo. Beleza? Divisão de potência de base iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, o calor latente de fusão do gelo LF vai ser igual a 3,3, conserva, ó, vezes 10 elevado a... Ó, estou dividindo essa potência aqui por essa, hein? Divisão de potência de base iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Fica 10 elevado a 5 menos 3. Embaixo aqui continua o grama, em cima aqui continua o joule. Beleza? Vai ficar, olha, LF, calor latente de fusão, é igual a 3,3 vezes 10 elevado a 2. 5 menos 3 igual a 2. Tá? Restante aqui continuou, joule aqui, em cima, grama, embaixo. Né? 3,3 vezes 10 elevado a 2 joules por grama. Ficou bem mais simples, né? Mais fácil de ser trabalhado. Então, calor latente de fusão do gelo é igual a 3,3 vezes 10 elevado a 2 joules por grama. Beleza? Vamos calcular a quantidade de calor que esse gelo recebeu para se fundir. Vamos chamá-la de Q2, certo? Ele recebeu uma quantidade de energia térmica vindo da água, né, uma parcela da energia que ela perdeu, que provocou essa fusão dele, né, dos 20 gramas de massa que ele tinha. Quantidade de calor, Q2 é igual a massa do gelo vezes calor latente de fusão do gelo. Isso é lógico, pessoal, essa relação matemática, porque a massa é a quantidade de gramas que o objeto tem, né? O calor latente de fusão é a quantidade de energia que você precisa fornecer para cada 1 grama se fundir. Então, se você multiplicar a quantidade total de gramas que ele tem de massa pela quantidade de energia necessária para cada 1 grama fundir, você vai obter a quantidade total de energia fornecida, certo? A quantidade de gramas pela quantidade de energia para cada 1 grama. Te dá o total de energia, Q2. Beleza? Então, vamos lá. Substituindo, então, no lugar da Q2 continua igual massa do gelo, 20 gramas, né? Tá aqui, ó. No lugar de mg, massa do gelo, 20, vezes calor latente de fusão do gelo, já transformado aqui, ó, escrito de forma mais simples, 3,3 vezes 10 elevado a 2. Beleza? Agora, pessoal, olha só, Q2 igual a... No lugar de 20, eu coloquei 2 vezes 10, hein? Escrevi em notação científica para favorecer o cálculo aqui. O restante eu conservei, ó, 3,3 vezes 10 elevado a 2, aqui não mudou nada. Tá? Isso facilita, porque agora eu vou multiplicar número comum com número comum, potência de base 10 com potência de base 10. Já vai cair direto na notação científica, se necessário fica como está. Então tá lá, Q2 igual a 2 vezes 3,3, 6,6, vezes 10 vezes
10 ao quadrado, 10 elevado a 3. Quer dizer, isso aqui é 10 elevado a 1, né? Conserva a base, somos expoentes. Beleza? Isso aqui está em notação científica, né? Ou Q2 é igual a 6.600 joules, escrito em número comum, né? 6,6 vezes 1.000, né? Certo? Porque 10 elevado a 3 é 1.000. Então, 6.600. E depois nós vamos ver se é uma vantagem no final lá utilizar desse jeito ou desse, né? Esse aqui, a vantagem dele é só se todas as outras medidas estando em notação científica tiverem a mesma potência de base 10, né? Com o mesmo expoente. Se for, isso aí é a vantagem. Você soma essa parte aqui, ó, de todas elas e conserva isso aqui. Mas se tiver diferente, você tem que transformar tal, de modo que todas as potências de base 10 têm o mesmo expoente. Às vezes não é vantagem não, depende dos outros valores, né? Se for tudo igual, mesma potência de base 10, com o mesmo expoente, beleza. Continuando então, pessoal, pegando aqui novamente a questão, né? Agora o terceiro cálculo é o aquecimento da água resultante do gelo derretido. Sim, porque sabemos que se o equilíbrio térmico do sistema foi a 10 graus Celsius, o gelo, depois de ser derretido, que isso aconteceu a 0 graus Celsius, né, durante o processo da fusão do gelo, a temperatura não variou, e essa água resultante foi aquecida de 0 para 10 graus Celsius. Até essa temperatura inicial e final aqui, variação e tal, porque houve uma pequena falha aqui, mas se refere à água resultante da fusão do gelo, certo? Massa da água resultante da fusão do gelo, 20 gramas. Sim, o gelo tinha 20 gramas, depois da fusão ter ocorrido, continua os 20 gramas, porque não foi retirado nenhuma quantidade de matéria dele, né, do que estava ali. Certo? Calor específico da água, 4,2 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma e por grau Celsius. Vamos simplificar isso aqui, pessoal, porque senão duas coisas. Eu vou ter que transformar essa massa aqui para quilogramas, vai me dar um trabalhinho, né? Vai me dar número decimal, isso dá mais trabalho para fazer cálculo depois. Ou então eu mantenho essa massa em gramas e transformo aqui de quilograma para grama. Vamos fazer essa transformação aqui de modo que apareça o grama no calor específico e não o quilograma, é melhor, certo? Vamos lá. Calor específico da água, 4,2 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma vezes grau Celsius, ou por quilograma e por grau Celsius ao mesmo tempo, né? O significado disso aí é que para cada 1 quilograma de água que eu tiver de massa, para cada 1 quilograma de massa de água, e para cada 1 grau Celsius que eu quiser aumentar, né, nessa água que eu tiver, né, nesse 1 quilograma de água, eu vou ter que fornecer 4,2 vezes 10 elevado a 3 joules de energia. Para cada 1 kg de massa e para cada 1 grau Celsius que eu desejar aquecer, aumentar a sua temperatura. Essa é a interpretação do valor de um calor específico, né? Como esse aqui. Bom, mas vamos simplificar isso aqui. O que eu vou fazer? Vou manter aqui, ó, calor específico da água igual a 4,2 vezes 10 elevado a 3 joules. Em cima aqui o numerador, não mudou nada. Beleza? Aqui no denominador, a única coisa que eu vou mudar é que no lugar desse K, prefixo quilo do Sistema Internacional de Unidades, eu vou escrever 10 elevado a 3. Porque esse K, quilo, significa 1000. E 1000 é 10 elevado a 3. Beleza? O restante não mudou nada. O grama vezes grau Celsius está aqui. Certo? Por quê, pessoal? Porque agora, ó, eu divido esse aqui por esse, porque eu só tenho multiplicação aqui em cima. Aqui também tem, né? Você sabe, número lá de letras, existe multiplicação entre eles. Aqui também tem multiplicação. Então, qualquer um de cima pode ser dividido por qualquer um de baixo aqui numa fração. Eu vou dividir o que me for conveniente. Esse aqui, ó, veja, eu divido por esse. Os dois são exatamente iguais, então o resultado é 1. Vai ficar 4,2 vezes 1 vezes joule. Então 4,2 joules. É como se eu retirasse aqui. Por isso que se faz simplificação, né? Você risca esse aqui com esse, ó. Divide 1 por ele mesmo. Então, o número por ele mesmo, o resultado é 1. É como se não estivesse ali. Então vai ficar calor específico igual a 4,2 joules
por grama e por grau Celsius. Muito mais simples, né? Muito melhor. Isso aqui também pode ser escrito assim, ó, calor específico igual a 4,2 joules por grama e por grau Celsius. O que está no denominador vem depois da barra, beleza? Então tá aqui, ó, a temperatura inicial 0 graus Celsius, né, da água resultante do aquecimento da fusão do gelo, né? Vai sofrer o aquecimento, né? Vai sofrer o aquecimento até 10 graus Celsius. A água que foi resultante da fusão do gelo estava inicialmente a 0 graus Celsius, assim que terminou a fusão, né? Porque a fusão ocorreu a 0 graus Celsius. Variação da temperatura, né? ΔT, que é calcular a temperatura final menos a temperatura inicial. ΔT vai ser igual a 10 menos 0, porque a temperatura final menos a temperatura, que é 10 graus Celsius, né? Menos temperatura inicial, que é 0 graus Celsius, ó. Então, variação de temperatura ΔT é igual a 10 graus Celsius. Beleza? Então, a água resultante da fusão do gelo, tendo massa de 20 gramas, tendo um calor específico de 4,2 joules por grama por grau Celsius, sofre uma variação de temperatura, um aumento de 10 graus Celsius, certo? Na sua temperatura. Vamos calcular a quantidade de calor recebida por essa água, certo? Vamos chamar de Q3. Q3 será igual a massa da água resultante da fusão do gelo, vezes o calor específico da água, vezes variação de temperatura, ΔT. Beleza? Substituindo aqui, ó, cada símbolo por sua medida correspondente. Q3 estamos calculando, então continua. Massa da água resultante, 20 gramas, está aqui, ó. Vezes calor específico da água, já preparado, simplificado, em 4,2. Bem melhor, né? Vezes ΔT, variação de temperatura, 10 graus Celsius. Está aqui, ó, no lugar ΔT, 10. Aqui, pessoal, olha só, de novo eu vou escrever no lugar do 22 vezes 10. Vai facilitar aqui, hein? 4,2 vezes 10 continua. Multiplicando aqui, ó, vou multiplicar 2 vezes 4,2 e 10 vezes 10. Vou deixar os resultados separados, né? Em notação científica vai ficar então o resultado aqui. Q3 vai ser igual a 2 vezes 4,2, 8,4 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Multiplicação de potências de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Ou quantidade de calor Q3 igual a 8,4 vezes 10 ao quadrado, 8,4 vezes 100, né? 840 joules, beleza? Veja que aqui já deu um expoente, né, diferente, na potência de base 10 dessa notação científica aqui, deu um expoente diferente do que nós encontramos lá para a quantidade Q2. Então não é vantagem, não vai ser vantagem no final utilizar notação científica em tudo. Vamos usar como essas medidas aqui também, não pelos valores, né? Veja, 840, então dá para trabalhar facilmente, fazer cálculos com ele, né, tranquilamente. Se fosse um número muito grande ou muito pequeno, aí obrigatoriamente usaríamos a notação científica para facilitar. Beleza? Continuando. Aqui novamente a questão, né? Agora podemos calcular a massa da água acrescentada no calorímetro. Para essa água temos massa da água acrescentada ou adicionada, né, no calorímetro. Temperatura inicial dessa água, está aqui, ó. Adicionou-se nesse recipiente certa quantidade de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Temperatura inicial dessa água que foi acrescentada, 30 graus Celsius. Foi adicionada, colocada dentro do calorímetro, onde estava lá gelo, juntamente com o calorímetro, os dois a 0 graus Celsius. Mas a água tinha temperatura inicial de 30 graus Celsius. Temperatura final da água é a temperatura do equilíbrio térmico de tudo, do sistema, 10 graus Celsius. Tudo calorímetro com gelo e água resultante da fusão dele, e essa água que foi colocada, no final ficaram todos a uma temperatura de 10 graus Celsius, beleza? Variação de temperatura dessa água, então, ΔT, que é a temperatura final menos temperatura inicial, T menos T0. Variação de temperatura ΔT igual a 10, que é a temperatura final, menos 30, que é a temperatura inicial. Tá aqui, né? Substituindo, então. Cuidado, pessoal, porque eu já percebi algumas pessoas trocar a ordem aqui, colocando a subtração do valor
maior menos o menor. Não, devemos colocar exatamente como está nessa ordem, não devemos trocar a ordem. Variação de qualquer medida é valor final menos valor inicial. Ah, mas vai dar negativo? Vai. Variação de temperatura ΔT é igual a menos 20 graus Celsius. O que isso significa? Diminuição. Houve diminuição na temperatura. E de fato, olha só, foi de 30 para 10 graus Celsius, diminuiu a temperatura sim. Quanto? 20 graus Celsius. Isso é o significado de variação negativa, que houve uma diminuição de 20 graus Celsius na temperatura. Portanto, a sua variação é negativa. Certo? Temperatura final ficou menor que a inicial. Calor específico da água. Água é água, né, pessoal? Veja que não tem diferença daqui para outra, porque é a mesma substância. O calor específico é de acordo com o material. A água resultante da fusão do gelo é água da mesma forma que essa água que foi acrescentada aqui no calorímetro, certo? 4,2 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma por grau Celsius, né? Mas nós achamos melhor, né, escrever isso aqui, simplificamos essa medida aqui, ó, desse calor específico, né, da água, ficou assim, ó, 4,2 joules por grama por grau Celsius. Nós vamos usar aqui também nesse cálculo esse valor simplificado, que é equivalente a esse, e esse aqui nos facilita, né? A quantidade de calor perdida por essa água será igual à soma das outras três quantidades de calor já calculadas, Q1, Q2 e Q3, né? A quantidade de calor que o calômetro recebeu, quantidade de calor que o gelo recebeu para ocorrer a fusão, e a quantidade de calor, Q3, que foi a quantidade de calor que a água resultante da fusão do gelo recebeu para ser aquecida de 0 para 10 graus Celsius. Beleza? Então, a quantidade de calor da água adicionada ao calorímetro será igual a menos, dentro de parênteses, Q1 mais Q2 mais Q3. Por que esse menos aqui, pessoal? Porque essa quantidade de calor, a água perdeu. Essa água que foi colocada dentro do calorímetro perdeu. Então, quantidade de calor perdida, usa-se o sinal negativo para representá-la. Quantidade de calor recebida, positiva. Beleza? Essas quantidades aqui, ó, Q1, Q2 e Q3 foram positivas. Eles receberam, né? Porém, a água perdeu. Então, a quantidade de calor que estamos calculando aqui, ó, é a dela, né, que ela perdeu. Então, portanto, sinal negativo. Beleza? Então aqui, ó, a quantidade de calor da água adicionada no calorímetro igual menos Q1, nós já havíamos calculado, dá 960 joules, mais Q2, 6.600 joules, mais Q3, 840 joules, beleza? Quantidade de calor adicionada ao calorímetro igual a quantidade de calor da água adicionada ao calorímetro, né? Menos a soma disso tudo aqui deu 8.400 joules, certo? Beleza? Continuando, sabemos que a quantidade de calor da água adicionada ao calorímetro é igual a, como qualquer quantidade de calor, né, que produz variação de temperatura em alguma coisa, ela é calculada assim: pega a massa daquilo, multiplica pelo calor específico do material e multiplica pela variação de temperatura que ocorrer. Assim você calcula a quantidade de calor chamada calor sensível, né, que é aquele que produz variação de temperatura. Tem o calor latente, que é o que produz a quantidade de energia que produz mudança de estado, pode ser de fusão ou de vaporização. Nesse caso aqui é a quantidade de calor sensível, que é que vai produzir variação ou modificação na temperatura do objeto, não vai fundir, né? Aliás, já está líquida a água, né? Beleza? Então, pessoal, a quantidade de calor que calculamos, nós já calculamos isso aqui, ó. Já sabemos o valor disso aqui. Até porque não é isso que nós vamos calcular. A questão nos pede para calcular isso aqui, ó. A massa da água que foi adicionada no calorímetro. Nós temos o calor específico da água e temos a variação de temperatura dessa água. Então, vamos substituir os valores aqui, ó. Os símbolos pelos valores que nós temos de cada um. Substituindo os símbolos pelos valores, teremos, no lugar da quantidade de calor adicionada à água, quantidade de calor da água adicionada ao calorímetro, né?
menos 8.400, que é o que nós encontramos há pouco tempo, menos 8.400 joules, né? Igual massa da água adicionada ao calorímetro, não sabemos, estamos calculando, continua o símbolo, vezes calor específico da água, 4,2 joules por grau Celsius. Delta T, variação de temperatura que essa água sofreu, menos 20 graus Celsius. Parênteses aqui, hein? Cuidado, porque se você não colocar, daí pode dar a interpretação de que aqui você tem uma subtração. Não, você tem uma multiplicação por um número negativo que vem depois. Tá? Bom, continuando. Menos 8.400, conserva por enquanto, igual a massa da água acrescentada ou adicionada ao calorímetro, vezes. Multiplicando isso aqui, ó, 4,2 vezes menos 20, mais vezes menos dá menos, 4,2 vezes 20 é igual a 84, beleza? Continuando, menos 8.400 igual, aqui ó, estou multiplicando isso aqui por isso. Mesmo não sabendo qual o valor que eu tenho aqui, mas eu sei que o sinal vai ser multiplicado, independente de qual seja o valor desse aqui, o sinal daqui desse vai ser multiplicado pelo sinal desse. Então, mais vezes menos dá menos. Coloco o número 84, que vai estar multiplicando isso aqui, né? Tanto faz, MACC vezes 84 igual a 84 vezes MACC. Então, troquei a ordem aqui para facilitar a minha continuação, certo? Beleza? Então, menos 84, 8.400 é igual a menos 84 vezes massa da água adicionada ao calorímetro. Beleza? Então, menos 84 vezes massa adicionada ao calorímetro é igual a menos 8.400. Eu só troquei de lugar aqui, ó, o que está do lado esquerdo pelo que está do lado direito do igual. Por quê? Para deixar a letra, ou símbolo que representa um valor desconhecido, já do lado esquerdo da igualdade. Então, para me facilitar, isso é perfeitamente possível, porque se menos 8.400 é igual a menos 84 vezes MACC, menos 84 vezes MACC é igual a menos 8.400. Isso é questão de lógica. Não muda nada de nada, né? Ah, o sinal não vai mudar, não. Nesse caso aqui, não. A não ser que eu conservasse, passasse o daqui para lá, por exemplo, ficar... que isso aqui é nada menos 8.400, né? Então ficaria 0 menos 8.400. Eu passo só esse menos 8.400 para o lado direito aqui, ó, e deixo o zero aqui. Então fica 0 igual a menos 84 vezes MACC mais 8.400. Aí depois pego esse menos 84 vezes MACC, passo para cá, vai ficar positivo. Aí eu estou fazendo por etapa, passando um de cada vez para lá, tal, o que equivale a somar cada um do membro a membro, né, cada lado do igual aqui por o mesmo valor. E isso não facilitaria agora, né? Tornaria possível, né, você eliminar o sinal negativo. Em outras ocasiões se percebe alguém fazendo, por exemplo, multiplicar tudo por menos 1, tudo que está do lado esquerdo e tudo que está do lado direito da equação. Isso pode ser feito também. Mas aqui, né, na minha opinião, não há necessidade de fazer isso. Na sequência aqui você vai ver que esse sinal vai ser eliminado tranquilamente, né? Então só troquei de lugar os dois aqui, ó, por uma questão de lógica, né? Se isso aqui é igual ao que está do lado direito, então o que está do lado direito é igual ao que está à esquerda. Só escrevi assim, tá? Massa da água adicionada ao calorímetro é igual a... Olha só, esse menos 84 aqui, ó, que está aqui multiplicando, vai para o lado direito do igual, dividindo, fazendo a operação inversa, beleza? Então vai ficar massa da água adicionada ao calorímetro igual a menos 8.400 dividido por 84. Na divisão aqui, pessoal, menos dividido por menos dá mais, beleza? E vou dividir 8.400 por 84, isso é fácil, né? Massa da água adicionada ao calorímetro é igual a 100 gramas, porque 8.400 dividido por 84 é 100. Porque aqui na realidade você tem 84 vezes 100, né? Divide 84 5 pelo de baixo dá 1, então fica 1 vezes 100 dá 100. Menos dividido por menos deu mais, ó. Veja que não precisei fazer nada em relação ao sinal. Naturalmente, lá no final, quando efetuei a divisão,
Fiz a divisão do sinal, beleza, já caiu onde precisava. E a massa, evidentemente, que teria que ser um valor positivo, né? Beleza? Resultado final, então. A massa da quantidade de água adicionada no interior do calorímetro, de modo que todo o conjunto, depois de um certo tempo, atingisse o equilíbrio térmico a uma temperatura de 10 graus Celsius, foi de 100 gramas. Essa água se resfriou, né, foi para 10 graus Celsius, foi de 30 para 10 graus Celsius. O calorímetro foi aquecido, foi de 0 para 10 graus Celsius. O gelo derreteu, né, e a água resultante da fusão do gelo foi aquecida, né, de 0 para 10 graus Celsius, tudo em consequência da perda de energia térmica por parte dessa água. Essa quantidade de água foi adicionada ao calorímetro, no interior do calorímetro. A massa dela, 100 gramas, beleza? Portanto, a alternativa correta é a C, né? 100 gramas. Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo!